Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aqui sobre guerra espiritual, guerra na mente. Nós sabemos que nós estamos vivendo tempo de bastante luta espiritual, porque nós temos vários inimigos ocultos, inimigos que nós não podemos ver porque é espírito, e nós temos que estar preparados e armados para combater contra esses espíritos. Guerra espiritual, as maiores batalhas espirituais que a gente vai ter na nossa vida são as lutas com os espíritos, os espíritos malignos que ficam guerreando, querendo vencer o ser humano, para derrotar o ser humano, para que o ser humano não acredite em Deus. A guerra espiritual é as forças do diabo e o exército de Deus, que nós temos que fazer parte desse exército para destruir as forças do diabo. Quem ama Jesus vai ter de lutar contra o inimigo ao longo da vida. Mas não estamos sozinhos. Fazemos parte de um grande exército e o nosso líder é Jesus. A gente vê na palavra de Deus que o Senhor preparou para nós algumas ferramentas, para nós podermos enfrentar o inimigo. Em Efésios capítulo 6, a carta aos Efésios 6, versículo 11 e 12, está escrito assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então aqui está dizendo que a nossa luta não é contra o ser humano. Nós não temos que discutir, brigar com os seres humanos, porque por detrás de um ser humano pode ter um espírito maligno usando ele para tentar te derrotar, para tentar arrumar uma briga com você, uma confusão com você. E eu tenho que se revestir das armaduras de Deus e ter sabedoria para detectar que a minha luta não é contra a carne daquela pessoa, é contra o espírito que está usando aquela pessoa. Isso o apóstolo Paulo diz para nós. Vamos ver também na carta em 1 Pedro 5:8. Estejamos alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, irmão, o inimigo, ele fica bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós temos que vencer o inimigo firme na fé em Jesus. Nós temos que pedir essa força a Jesus. Nós temos que ter fé em Jesus Cristo. E para mim não esquecer, eu quero dizer para você que aqui embaixo eu vou deixar um e-book grátis para você, de como vencer a guerra na mente. Esse e-book é gratuito para você baixar no link da descrição e pegar para você.
Ali vai ter um outro e-book também, que é como ter inteligência emocional. E se você quiser adquirir, fica por sua própria vontade, tá bom? Mas tem um de graça para você ali para te abençoar. Vamos ver em Efésios 6:13, que está dizendo a palavra de Deus. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo isso, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverante em oração por todos os santos. Então nós temos que orar, pedir ao Senhor as armaduras espirituais e permanecer firme na fé, né? Usar as armaduras, né? Usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o capacete da salvação, para as setas do maligno não entrar na sua mente, né? Usar o escudo da fé, com a qual você pode apagar os dardos inflamados do inimigo. Então nós temos que usar essas ferramentas para derrotar o inimigo e a guerra espiritual, né? Vamos ver em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos brigaram, disputaram, mas estes não foram suficientes, fortes. Assim, perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora, e ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, quando teve aquela batalha lá no céu, que o inimigo saiu do seu habitat, quando era anjo de luz, que foi derrotado por Miguel, ele veio para a terra para guerrear conosco. E por isso nós estamos em guerra espiritual. Estamos em batalha espiritual. Tem momento que você vai orar, parece que o céu fechou, parece que não tem ninguém te ouvindo, mas permaneça firme orando, buscando a presença de Deus. João capítulo 12, verso 31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus irá julgar este mundo, né? Jesus vai expulsar o príncipe deste mundo. Ele vai ser expulso, né? O príncipe das trevas será jogado por terra. Em 1 João 5, 4 e 5, o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então a nossa vitória, a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. A nossa fé em Jesus, que nos dá força para vencer a luta espiritual. Se você está passando por luta espiritual, um momento de luta espiritual, eu vou deixar aqui mais um versículo. Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tenha fé, tenha as armaduras espirituais e resista
o ataque do diabo que ele faz muitas das vezes, usando pessoas em lutas espirituais, na guerra na mente, e nós temos que resistir à força do inimigo em Deus, e você vai adquirir sua vitória. Olha, Mateus capítulo 6, verso 13. E não nos deixar cair em tentação, mas livra do mal, porque o teu reino, o poder e a glória é para sempre. Então quem está dentro do reino de Deus, o poder e a glória é para sempre. Deus te dá o poder, através da fé em Jesus Cristo, de você vencer a luta espiritual e vencer o mundo com a sua fé. Mateus capítulo 16, você vai ver também. E digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja. Os portais do Hades, ou as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Então, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, contra aquele que tem a fé em Jesus, contra aquele que tem as armaduras espirituais. Se você tem essas armaduras, você tem um poder de Deus. Se você tem fé em Jesus, você tem um poder de Deus para vencer o mundo, para vencer o maligno e vencer a guerra espiritual. Eu deixo essa reflexão para você aqui hoje, para que você tome posse da sua vitória. Você que está passando por guerra espiritual e você não entende nada, porque que tudo parece dar errado para você. Você está vivendo uma guerra espiritual. E nessa guerra, você tem que estar com as armaduras espirituais, para você poder adquirir as ferramentas, as armas que Deus vai te dar, para você vencer a guerra espiritual, vencer o mundo, e vencer o inimigo, e vencer principalmente a tua mente, porque a maioria dos ataques são na sua mente. E que Deus te abençoe, e que você possa compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece que está passando por guerra espiritual, que esse vídeo possa estar ajudando a sua vida. Pegue seu e-book Como Vencer a Guerra Espiritual, e Deus te abençoe, e até a próxima.